deuses já falaram! Fala, gladiadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos entrar no Coliseu e destrinchar o filme Gladiador 2. Isso mesmo, o recém-lançado aí, filme que a gente talvez se perguntava o porquê da existência. Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso a seguir. Então, para você se destacar no Coliseu, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você conquistar sangue e glória. Então vamos começar falando sobre do que se trata o filme Gladiador 2. Basicamente o filme é uma sequência do filme original dos anos 2000, se passando 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme, seguindo a história de Lucius Vero, que seria o filho de Maximus. Então isso não fica escondido em nenhum momento no filme, porque eles já contam isso na sinopse. Mas o que eles não contam é que o filme basicamente é um retcon, né, uma história que eles encaixam em momentos que não se passa em tela no primeiro filme, mostrando que após os acontecimentos, né, e o final do primeiro filme, Lucius estava correndo um grande risco, e por isso sua mãe, Lucila, que retorna aqui como personagem, né, com a atriz do filme original, manda seu filho para longe de Roma, para ele se salvar basicamente, porque a galera ia ficar meio empolvorosa a partir daquele momento. E com isso então Lucius acabou, né, deixando de lado quem ele era e se tornou uma nova pessoa, vivendo uma outra vida, se casando e agora tendo que proteger o seu novo lar do grande Império Romano que estava se expandindo cada vez mais. E com isso a gente vê uma narrativa onde uma das legiões de Roma foi até a cidade onde ele estava morando para conquistar, e ele agora tem que enfrentar o seu antigo lar, entrando de vez em uma guerra contra uma grande nação que estava, né, cada vez maior, mas ele acaba perdendo uma pessoa muito importante e agora ele quer vingança. E assim, o filme basicamente é isso, porque eu não vou me aprofundar muito, porque eu daria muitos spoilers e você talvez queira ir ter essa experiência no cinema. Então vamos agora para os pontos positivos e negativos e algum certo spoiler bem leve ali para a gente conseguir desenvolver mais o vídeo. Eu lembro daquele dia. Eu nunca esqueci que um escravo podia muito bem se vingar de um imperador. E vamos lá então, falando sobre os pontos negativos na minha opinião. O filme traz aí vários aspectos bem interessantes, mas fica devendo em alguns outros, né? O filme, ele tem alguns maneirismos do próprio diretor, que retorna aqui, né? Só que ele não deixa de lado esses maneirismos. Então tem alguns pontos que me desconectaram do filme, principalmente quando eles se apoiam demais no primeiro filme, coisa que eu acho que eles deveriam ter cortado pela metade essas menções, mas ao mesmo tempo não é algo que vai estragar tanto assim a sua experiência. Mas ao mesmo tempo isso acabou me desconectando do filme, se apoiando em vários momentos de Maximus, vários momentos de Lucila, vários momentos do Marco Aurélio. Então eu acho que se eles cortassem tudo pela metade ficaria bem melhor e tiraria talvez aí uns 15 minutos do filme. Porque, por exemplo, todas as cenas que aparecem Lucila é meio esquisita, sabe? Então o arco narrativo da personagem acaba ficando devendo, principalmente porque eles tentam repetir o que foi no primeiro filme, e isso me incomodou, principalmente porque eu acabei de assistir, né? Então você acaba percebendo esses maneirismos. Outra coisa que me deixa um pouco incomodado é o fato de o Ridley Scott não conseguir deixar a câmera no personagem principal. Ele fica cortando a todo momento, principalmente em momentos que deveriam ser épicos, e esse também é um grande defeito do próprio diretor. Toda cena tem que ser épica, tem que ter uma frase de efeito, e nem sempre é assim, porque às vezes o personagem conversa normal com as outras pessoas, e esses momentos deveriam erguer ainda mais os momentos épicos. Então a construção de um momento épico acaba se perdendo, porque ele quer todo momento épico, entende? Então se todo momento é épico, nenhum mais é, entende? Então isso acaba me incomodando.
Principalmente em uma determinada cena que vocês vão ver, que Lucius está fazendo um discurso. E com isso, o diretor acaba fazendo vários cortes, colocando os soldados. Isso me incomodou muito, porque tem um discurso de 2 minutos e 30 segundos ou 45 segundos fica no personagem que está fazendo o discurso, né, no Lucius. E os outros, ele fica rodeando os soldados, fica mostrando que eles estão prestando atenção. Isso em certo momento, ou em algumas ocasiões, faz sentido, mas não a todo momento. Então se você ficar só olhando os soldados e não olhando quem realmente está falando, eu acho que tira um pouco do peso, né, do que ele está falando, porque você presta atenção em outra coisa. E isso acaba me incomodando. Deveria ter a cena dos soldados, mas uma coisa ou outra. Não várias cenas e uma longa jornada por essas cenas, né? Então eu acho que me incomoda também nesses aspectos. Outro aspecto que me incomodou um pouco, que assim, o personagem principal, que seria o Lucius, é interpretado por Paul Mescal. Eu chamo ele de Paul Mescal mesmo, porque é engraçado o nome dele. Mas enfim, o personagem é interessante, mas talvez o ator não tenha entregado algo à altura. Pelo menos não o tempo todo. Talvez culpa da direção, por conta desses momentos que sempre tem que ser épicos, mas ele de longe não tem o carisma, né, que tem Russell Crowe. Isso acaba incomodando em certas cenas, então ele é meio pálido, né, na atuação em alguns momentos, mas em alguns outros, né, você se sente impactado. E os momentos que deveriam ser mais tranquilos acabam sendo mais épicos, porque é onde o diretor deixa o ator fazer o papel, entende? Então você consegue ver a atuação dele. E os momentos, por exemplo, que deveria ser épico, que ele estaria ali dando um discurso, o diretor fica cortando e mostrando soldado. Então, sei lá por que ele faz isso. Mas é um maneirismo do diretor que, na minha opinião, estraga então algumas experiências que ele tenta mostrar pra gente. Agora, para os pontos positivos, na minha opinião, tem muita coisa mesmo. Principalmente o arco narrativo completo do próprio roteiro, porque ele consegue entregar direitinho nos momentos certos os plot twists, né? Então o primeiro momento narrativo ali da construção do personagem, como ele chegou no Coliseu, toda a grandiosidade que Roma está tomando na época em que ela estava, né, se tornando realmente uma grande cidade, expandindo cada vez mais o império, os problemas que Roma tinha nesse momento, que era a fome, a própria corrupção, a própria história dos personagens que estão sendo desenvolvidos aqui, né? A segunda parte ali, né, o meio do filme começa a entregar o que é Roma naquele momento, né? Cheio de corrupção, maneirismos, né? Criaturas que Roma detentia por conta do império gigantesco que eles tinham, toda a riqueza dos, né, assim, da elite de Roma e também a pobreza. Então isso fica muito evidente e ele consegue entregar isso de uma forma muito boa mesmo. Os momentos em que tem personagens que retornam aqui, que tenham um pequeno, né, acerto dentro da história narrativa, pequenos, né, principalmente por conta desses personagens já terem participado do primeiro filme. Eu acho que ele se apoiou muito nisso, tentando trazer uma nostalgia do primeiro filme. Então esses pequenos arcos acabam entregando ali para a narrativa, mas ao mesmo tempo deixa a desejar, porque ele se apoia muito ao primeiro. Então eu acho que se ele se apoiasse mais nos novos personagens e nessa nova Roma, eu acho que ficaria melhor o filme. Outro aspecto muito positivo é a própria ambientação. Sim, a ambientação está insana, design de produção, toda essa parte visual da coisa, insano, meus amigos. O visual, a parte técnica no geral é insano. Todos os momentos assim que você contempla Roma, contempla os personagens, contempla a história sendo contada ali, então é bem feito de verdade. Você consegue destoar de outros filmes que tentam fazer isso, mas não tem orçamento e nem a visão que está acontecendo ali, né? Então o design de produção dessa obra aqui, desse filme, é insano. E outro ponto positivo seria os momentos de plot twist e de violência, claramente, né? Os plot twists te entregam no momento certo as vibes, né, as histórias e o complemento da história e o porquê desses personagens estarem inseridos, e faz muito sentido, trazendo aí, né, todo um passado, se apoiando no primeiro filme, mas da maneira certa, sabe? Não só pela nostalgia, não só porque sim.
entende? Então toda a construção desse personagem, do que ele teve no passado, que envolve o primeiro filme em alguns aspectos, a própria identidade do filme, identidade do personagem é trazida à tona, então isso é um momento muito interessante, né? Você ver essa construção, mesmo ela não estando em tela. Então é bem importante esses momentos para o filme, e é um ponto positivo demais. Outro ponto positivo é o próprio elenco, que, meus amigos, que elenco pesado, né? O Paul Mescal talvez tenha ficado ofuscado em alguns momentos por conta de estar perto, né, de grandes astros do cinema, como Denzel Washington, Pedro Pascal, entre outros. Então isso acaba destoando em certos momentos quando eles estão juntos, porque, assim, Denzel Washington está muito bem nesse papel, o próprio Pedro Pascal, então o arco narrativo deles entrega demais para o próprio personagem, e isso colabora com o próprio ator, né, com o próprio elenco, que realmente é insano. Eu quase esqueci, né, um outro maneirismo dele é pegar essas partes históricas que ele faz realmente parecer interessante para a narrativa do filme, mas ele fica só na parte visual, né, e não tanto na parte histórica da coisa, porque o filme realmente é um filme ficcional, assim como o primeiro. Mas o que me incomoda nessa parte em que ele tenta entregar algo narrativo ou visualmente épico para o filme dele, ele acaba estragando parte da história, principalmente porque você às vezes conhece, né, a história de Roma e coisas desse tipo. Então, por exemplo, a guarda pretoriana era a elite, o exército pessoal basicamente de Roma. O exército de Roma, lá, as legiões, não podiam entrar em Roma, só o exército pretoriano, só a legião pretoriana, né, que seria a guarda real, se a gente pode chamar assim. E essa guarda real era composta apenas pelos melhores dos melhores dos melhores, só a elite, só os bambambam. E dentro do filme, Ridley Scott, em alguns momentos ali, deixa os pretorianos realmente como uns guardas qualquer ali da corte, entende? Não era necessário ele fazer isso, mas para tentar entregar uma cena épica e que a vontade ou o amor, seja lá qual for a desculpa dele, né, acaba deixando a desejar nesses momentos, porque realmente a guarda pretoriana era para realmente, assim, acabar com tudo. Os caras eram brabos mesmo, né? Então isso acaba sendo um maneirismo do próprio diretor, que coloca essas coisas dentro da narrativa que, na minha opinião, não fazem muito sentido para a própria narrativa. Então é um maneirismo dele que eu acho que ele deveria deixar de lado. Esse e os cortes, meus amigos. Já falei para vocês, né, dos cortes. Então é mais ou menos essa pegada. Não é o sonho de Roma, senão o de o povo ser livre. Eu era escravo. Agora vou controlar um império. Então agora sim vamos falar sobre o contexto geral e a minha opinião e a nota do filme, beleza? Então, o filme entrega sim uma boa história, é um filme que não deveria talvez ter existido, mas ainda bem que existiu, porque ele não é ruim, de longe não é um filme ruim, mas também não é uma obra-prima cinematográfica, na minha opinião. Ele demonstra muita grandiosidade, tem momentos épicos insanos, mas por se apoiar no primeiro filme demais, né, na minha opinião, ele acaba pecando muito, né? Você até consegue, né, engolir os maneirismos do diretor, mas esse apoio, né, esse suporte que ele tenta trazer do primeiro filme como uma forma, sei lá, de nostalgia ou de amarrar as coisas, na minha opinião, estraga em alguns momentos, porque o filme precisa da sua própria identidade, o filme precisa se bastar por si só, e ele fica se apoiando, e se apoiando, e se apoiando. Eu acho que se ele cortasse pela metade esses apoios, essas referências, ficaria excelente. Entrega a sua proposta, traz um arco narrativo e um design de produção insano, momentos históricos duvidosos, mas para a narrativa que fazem sentido, ficcional acima de tudo, deixo bem claro aqui, e plot twists na hora certa, principalmente em batalhas ou nos momentos políticos e ambientados na Roma como a gente já conhece. Então, para mim, o filme fica um pouco abaixo aí do primeiro, principalmente por se apoiar demais, e por isso eu fico ali num 7,5 talvez. Não, vamos lá, vai. Eu vou dar um 8 aqui pro filme.
o filme realmente é interessante, vale a pena você ir assistir no cinema, principalmente por ser um épico, né, grandioso de Ridley Scott, mas ao mesmo tempo, né, fica com essas ressalvas aí. O filme é legal, é divertido e entrega vários momentos épicos, como o próprio nome já diz, né? Então, eu acho que sim, vale a pena você ir assistir no cinema. E essa então foi a minha opinião e a nossa resenha sobre o filme. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você pretende assistir no cinema, se você já assistiu, né? Porque lançou agora, está aí com várias salas ainda para assistir, então talvez você tenha mais chances agora no começo de assistir e depois vai caindo, principalmente porque tem muitos lançamentos aí por vir, beleza? Então deixa aí nos comentários. E claro, vou deixar algumas recomendações. Claro, a primeira, que você se inscreva no canal, ative o sininho e claro, deixa aquele likezão que fortalece demais, tranquilo? E agora vou deixar aqui as recomendações de outros vídeos. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o primeiro filme, vai estar aqui do lado para vocês. E também a nossa playlist de resenhas aí, que tem muitos filmes de 2024, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!